hoje, você já foi em 2011, a gente vê aqui, mostra aqui, Paulo, Ano Cultural homenageia Políbio Alves. Isso foi em 2011, onde as escolas públicas de João Pessoa apresentavam aos alunos a obra de Políbio Alves. Isso já faz mais de 10 anos. E hoje a sua obra também é considerada um patrimônio cultural e imaterial da Paraíba. Você esperava chegar a isso? Olha, quando eu cheguei aqui, eu assustei muita gente. Eu disse que queria ser homenageado em vida. Porque se eu morresse, o que tivesse aqui em casa, o pessoal chamava imprensa e tocava fogo. Então, eu sempre disse isso, podia ser em qualquer canto, em cabaré, na esquina, eu queria ser nomeado em vida. E eu queria muito isso. Eu não escrevo, sou escritor para ser best-seller, eu não escrevo para alfabetizar o povo brasileiro. Eu escrevo para que as pessoas que sabem ler entendam meu texto. Porque você, sabendo ler, se multiplica em milhões. Então, foi isso que aconteceu quando eu cheguei em João Pessoa, e depois que eu passei a auditor fiscal, eu tive mais tempo para me dedicar à literatura. Aqui eu publiquei Varadouro, primeiro eu publiquei O Que Resta dos Mortos, ganhou prêmio, é um livro de conto, né? Ganhou prêmio, e depois eu fiz Varadouro. Varadouro, quando eu cheguei aqui, eu cheguei milionário, porque eu cheguei com dinheiro para comprar uma casa para minha mãe. Que o meu projeto era esse, dar uma casa à minha mãe, não para mim, a casa no nome da minha mãe, para minha mãe. E o dinheiro que sobrou dessa casa deu para comprar um telefone fixo, que era muito dinheiro da época. Resumindo a história. Aí houve um concurso aqui para publicar livro. Passou 5 anos e o livro não era publicado, chamado Varadouro. Aí eu cheguei, vendi o telefone, que só deu para fazer o miolo do livro. Aí um amigo meu entrou no Banco Itaú e fez a capa. Então meu livro é sugênere, tem 2 datas, 88 e 89. 88 o miolo, 89 a capa. Então até nisso é sugênere. E foi a partir desse livro que eu ganhei mundo. Elizabeth, em suas andanças pelo mundo, a professora Elizabeth Barieiro, doutora professora Elizabeth Barieiro, em suas andanças pelo mundo, levou o Varadouro e O Que Resta dos Mortos. A convite dela, eu fui para a Europa pela primeira vez, porque eu disse a ela que eu só ia para a Europa se fosse como escritor convidado. E eu fui como escritor convidado. E quando faltava 3 dias para o evento, na Universidade de Lisboa, eu não vou não, porque vai é você. E o que é que eu vou fazer lá? Falar sobre sua obra. Não tem protocolo, não. Você não é doutorado em teoria literária. Você vai falar o que você quiser. Você tem total liberdade. Se não fosse você, não existia professor de teoria literária. O mais importante é o seu texto. Eu fiquei assim, e quando eu cheguei lá, fui na Torre do Tombo. Na Torre do Tombo. E ninguém entra lá assim, não. Foi lá. Aí me deram um papel para citar o nome de um bocado de pessoa. Eu botei o papel aqui, aí aprendi as performances de João Mar. Saí correndo assim, feito doido, e disse: senhores e senhoras, eu não tenho nenhuma pretensão de ser Camões, nem Fernando Pessoa, mas Políbio Alves, que vocês tiveram a audácia de convidar. Meu amigo, foi uma doideira, que era para 20 minutos, 40 minutos. A Elizabeth, aqui naquela época, era fax, tonelada de fax elogiando. Pois é. Então, e a partir daí, você hoje é lido e é traduzido em vários países, né? Uhum. E tem uma relação muito próxima a Cuba, né? Sim. Como é essa história de Cuba? Você já vai a Cuba várias vezes pesquisar e tal. Como é essa história? Cuba é uma coisa. Eu nunca quis ir a Cuba. A minha paixão, a minha veneração era Che. Porque quando eu estava no Rio, eu fiz uma viagem muito doida pelo trem da morte. É um trem que você entra, o pessoal leva elefante, vaca, você escolhe a mão para ficar assim. Se ficar mais embaixo, vai pegar em alguém. Eu fui assim, a viagem todo dia, assim, um sanduíche, um em cima do outro. Então a minha paixão era Che. Quando é um dia, eu recebo uma comunicação querendo que mandasse meu livro para ser analisado pela Casa das Américas, para ver se escolhia para participar do acervo. A Casa das Américas não é um depósito de lixo, de livro, é livros raríssimos. E o Varadouro está lá. Aí eu mandei, eu quis saber, aí quando foi encontrar os ossos de Guevara, aí eu enlouqueci. Aí eu digo, eu vou.
Eu pago e vou. Eu quero ir para ver. Aí quando eu chego lá, tá Ciruli, que é o editor, Henrique Ciruli, que em 61 ele não sabia nem o que era o zero. 2 anos depois, em 63, ele falava 10 idiomas. E ele era escritor, e ele vivia de escrever. Porque o escritor em Cuba não tem outra profissão, não. Ele vive, porque o governo dá uma verba para ele trabalhar. Não é para ele ficar em casa dormindo, não é para ele trabalhar. Ele vai prestar conta do que está fazendo. Então, estava Mercedita, que era herói nacional, a esposa dele, lá no... Sim, quando eu pensei que eu fui para Cuba, a convite para o enterro de Guevara, eu pensava que só era meia dúzia de pessoas. Estava o mundo inteiro em Cuba. E os brasileiros que estavam lá botaram tudo no hotel, Hotel Presidente. Viu? E lá estava uma placa com meu nome e Mercedita Ciruli. Aí eu me aproximei e disse, olha, nós estamos aqui, nós somos da Casa das Américas e nós queremos mostrar os pontos turísticos. Eu digo, olha, diga à Casa das Américas que eles se enganaram comigo. Eu não sou turista, não, eu quero conhecer o povo. Eles disseram que ninguém nunca disse isso. Aí no outro dia eles vieram comigo. Ele ia por ali, eu digo, não, vamos por aqui. Era o contrário, porque eu achava que aquilo era arrumação. Aí nessa viagem... Nesse andar eu descubro o Varadouro, que é a Bona Vieja, aí enlouqueci. Porque a Varadouro é uma nesga e a Bona Vieja é um mundo de cultura. Aí não tinha, era para eu morar de uma vez lá. Aí eu ainda fiquei perturbado com... Aí eu digo, eu vou estudar. E Mercedita Ciruli foi dando corda, foi aproximando até ver onde é que eu ia. E foi daí que surgiu e nasceu esse livro, então. Qual é o livro que você está me mostrando? La Bona Vieja, Olhos de Ver. Vamos ver. Esse livro da pesquisa que Políbio fez em Cuba. Mostra aqui, Paulo. Pronto, então... Esse foi o terceiro livro, né, que eu escrevi. Esse aqui foi o meu Varadouro, que foi traduzido para o espanhol. Não gastei um centavo. Aqui, O que Resta dos Mortos, também em Cuba. É livro de contos. E esse aqui, A Leste dos Homens, que foi publicado lá. Pronto, então, assim, Cuba, para você, depois do Brasil, seria um lugar onde você provavelmente moraria. Se eu tivesse que escolher, eu ia morar em Cuba. Porque aqui, quando o homem é respeitoso com o outro, ele é otário ou um palavrão, quando eu posso dizer aqui. Então, eu sou tudo isso. Lá em Cuba é natural respeitar você. É natural ser solidário. Quando você pede uma coisa ao cubano, ele se coloca no teu lugar. E como ele sabia que eu tinha vontade de ser publicado, eles fizeram tudo isso. Eles não têm papel, pediu papel emprestado. Eu me ofereci para dar o dinheiro do papel. E eles não aceitaram. Aqui, em João Pessoa, eu mandei um professor de inglês traduzir 200 palavras, que era para um conto curto com a revista. Ele me cobrou R$400. Imagine 3 livros, seria milhões para traduzir. Só a tradução é muito caro. E ele, no país pobre, vive disso e não cobrou um centavo. Eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou um brasileiro, paraibano, que gostaria muito que esse país tivesse jeito. Eu já estou indo embora, quando eu estou com 81 anos, e desde que eu era criança, o Brasil é do futuro, do futuro. O Brasil é você, o Brasil sou eu. Mas o país em si... Ok, então eu conversei aqui com o Políbio Alves, o senhor Bahia, o senhor Varadouro, o senhor Cuba, o senhor do universo. É isso que é Políbio, né? É multicultural e internacional. Políbio Alves. Olhe, eu quero agradecer essa oportunidade, porque é antológica essa oportunidade, e pela sua gentileza, né, essa sua humildade, né, você é uma pessoa muito simples, né, continue assim,
Porque o Brasil precisa de pessoas do seu nível, da sua capacidade, tem conhecimento e não fica voando. Você tem sempre os pés no chão. Você tem muita coisa parecida comigo. Você continua assim. Muito obrigado, mais uma vez. Não é a primeira vez que você escreve sobre mim e eu fico muito feliz com isso. Ter uma pessoa na minha vida como você, viu? Obrigado.